tudo bem? Como perceberam, não estou no estúdio do Política e Prosa hoje. Juntamente com minha equipe, decidi a não transmitir o programa, mas não poderia deixar de gravar uma mensagem tão importante para você que está em casa se preparando para o dia 6 de outubro, dia das eleições. Então é muito importante que tenham um voto consciente. Infelizmente, nós temos ainda uma prática: votar errado, não pesquisar sobre o seu candidato, seja ele para prefeito, seja ele para vereador. Tem que ser feita uma grande pesquisa, saber quais são seus propósitos, suas propostas, sua história, se já é candidato ou se já é vereador, o que é que ele fez ao longo desse período todo. Então é muito importante, porque são 4 anos que vão vir pela frente e não poderíamos nunca deixar de esclarecer sobre alguns pontos. Tá preparado? Vamos lá. Primeiro ponto: não venda o seu voto sobre hipótese alguma. Também é outra prática infeliz. Muitas pessoas, por suas necessidades, nós entendemos que o Brasil ele é polarizado, existem vários problemas ainda sociais, então às vezes trocam o seu voto, seja por dinheiro, seja por telha, seja por material de construção. É uma prática ilegal e o maior prejudicado é você mesmo, porque quando você for cobrar daquele candidato que ofereceu essa propina, tão pouca por sinal, por seu precioso voto, ele vai dizer que já está pago, que ele já lhe pagou com pacote de cimento, com telha, com tijolo, com qualquer coisa que ele tenha lhe ofertado, lhe oferecido. Então seu voto foi pago pouquíssimo. E quanto vale o saneamento da sua rua? Quanto vale a água chegando na sua encanação de casa? Quanto vale a saúde dos seus filhos, a sua saúde? Quanto vale a educação? Muito, é um bem muito precioso. E não pense que apenas um voto é a soma de tantos e tantos votos que são ainda colhidos por essa prática ilegal. Então fique atento, não cometa esse erro. Segundo ponto: pesquise sobre o seu candidato, seja ele vereador, seja ele prefeito. Ele tem que ter uma história, ele tem que ter um legado. Eu costumo dizer o seguinte: você trabalhador, você trabalhadora, você profissional liberal, sua profissão qualquer que seja, você se prepara para isso. Você estuda, você faz cursos profissionalizantes, você corre, rala para poder ter um conteúdo e ser aceito na empresa, passar por um processo de seleção, passar por um processo realmente que faça validar todo esse seu esforço de se capacitar. Então, com um candidato é a mesma coisa. Você tem que entender para quê, qual é o propósito dessa pessoa, por que ele vai estar ali, como é que ele se preparou para isso. Será que ele está apto a exercer uma função tão importante? Será que ele está apto não só em nível de conteúdo, mas em nível de ética, de moral, de vontade? Porque o papel de um vereador é legislar, ou seja, criar leis, ou seja, se ele não tem a capacidade nem de discernir o que é uma lei, como é que ele vai criar uma lei? E de fiscalizar, ou seja, ele vai fiscalizar o prefeito eleito, ele vai fiscalizar outros vereadores também. Fiscalizar as obras, fiscalizar o empenho, fiscalizar o desempenho de cada um que esteja exercendo a sua função. Então fique atento a essa questão também. Terceiro passo: escolha candidatos alinhados com as suas ideias e pensamentos. Mas quais são as suas ideias e pensamentos? Como é que estão os seus ideais? Como é que estão os pensamentos éticos? Você valoriza a família? Você valoriza o combate à corrupção? Você valoriza as práticas de desenvolvimento sustentável do seu país, sustentável da sua cidade? Você valoriza também o cuidado com o dinheiro público? Então é isso que você tem que pensar sempre. Não existe essa de roubou, mas fez. Não existe. Isso é outro erro primário que ainda vem se repetindo com a maioria das pessoas. Quem rouba de R$1 a R$1 milhão. É dinheiro público que ele tem que ser gerido com qualidade. Outro ponto importantíssimo também: você foi votar. Leva sua colinha, vota no seu candidato que você já escolheu previamente. Não vai pegar aquele panfletinho que está ali no chão, ou então a pessoa que está ali comprando ali de última hora, ou lhe oferecendo, lhe informando. Você não conhece o histórico dessa pessoa. Então parte de um princípio que, se você não estudou antes, ainda tem alguns dias. Hoje é quinta-feira, você tem a sexta, você tem o sábado, você tem até o domingo, dia 6, para poder escolher bem o seu voto. O Política e Prosa, ele tem essa proposta de ser um veículo de informação. Por mais que a gente fale de forma leve, por mais que a gente tenha convidados, mas a gente não pode deixar de ter a responsabilidade de trabalhar assuntos tão importantes para a sociedade. E o voto é um bem extremamente precioso. Se você não sabe cuidar bem dele porque acha que é só um, como eu disse lá no princípio, você está cometendo um ledo engano. Outro erro primário que as pessoas cometem é: eu não vou votar nesse candidato porque esse candidato não vai ganhar mesmo. Eu vou perder meu voto. Não se perde voto. Isso é um pensamento de um senso comum que vem se repetindo, e é um erro também, porque você tem a obrigação de fazer a máquina girar.
Se os que estão aí, seja fazendo pompa, seja fazendo o estardalhaço, mas não fizeram nada e você vai votar nele porque você não quer perder o seu voto, você está perdendo seu voto quando você faz isso. Você está perdendo seu voto a partir do momento que você vota errado. Então pense nas pessoas que estão entrando aí, que estão apresentando novas propostas, novos ideais, que não estão contaminados com essa máquina que está tão complicada. Nós temos realmente na política do Brasil um grande câncer, que é um pensamento errado sobre gerenciar dinheiro público. O dinheiro público já está dizendo é dinheiro público, não dinheiro próprio. Então gerenciar errado. Então não pense que você vai estar votando no candidato que está entrando agora, ou que aparentemente não tem tanto voto e você está perdendo seu voto, sobre hipótese alguma. Você está validando o seu direito de voto. E se todos pensarem assim, realmente nós teremos um voto limpo, um voto claro e um voto real. Além de tudo, o voto ideal. Outra questão importante que eu não poderia deixar de falar é: como é que você avalia a sua cidade hoje? Como é que avalia seu bairro, a sua rua? Avaliando tudo que você encontra ao seu redor, os buracos nas vias, os buracos nas ruas, a falta de saneamento, que é um grave problema. Muita gente diz assim, o que é saneamento? Saneamento é tudo que está relacionado à água, a esgoto. Isso é responsável por mais da metade dos problemas de saúde no Brasil. A dengue é um problema de saneamento, doenças como diarreia, que matam ainda milhares de crianças, é um problema de saneamento, problemas com a desbiose, problemas com vermes em adultos e crianças, é um problema relacionado a saneamento, e isso desencadeia inúmeras outras doenças, e muita gente não sabe a importância, porque o saneamento não aparece, não dá voto, né, não está estampado nas ruas. Festa dá voto. Então avalie tudo que está relacionado ao que é de benefício à sua cidade hoje. Se sua cidade está ruim, se ela está com problemas nas vias, se tem problema de saneamento, se não chega água nas suas torneiras, se a saúde está um caos, com pessoas morrendo na fila de espera, a educação, outro caos, as crianças com falta de merenda escolar, falta de estrutura física, remanejamento de aulas porque não tem professores, se não tem professores capacitados na rede ou recebendo capacitação constante, não tem a educação realmente inclusiva, isso é um problema de gestão atual. Então, para que insistir nas mesmas pessoas? Reflita bem sobre isso. Por último, eu gostaria de contar inúmeras histórias aqui. Tem tantas que se passam pela minha cabeça, mas só vem uma questão. Não existe político de estimação. Não existe político de oba-oba, aquele que dá festa, aquele que está fazendo um auê na sua cidade para poder realmente captar a sua atenção e cooptar o seu voto. O que existe são as suas necessidades reais. Não bote ninguém acima da sua família. Não coloque ninguém acima de você, exceto Deus, é claro. Mas a sua família é seu bem mais precioso. O seu voto, ele é realmente o que vai validar tudo que você e sua família precisam e merecem. Então, não adianta vir com palavras bonitas, floreadas, uma enxurrada de dinheiro apresentando aí em campanha, nas ruas, festa, farra, folia, se na prática você vai ser enganado de novo. Você vai ser o otário da vez de novo. Então, preste atenção, não sirva de escada para ninguém, não sirva de degrau para ninguém, porque a cada 4 anos vem um monte de político, infelizmente, na sua casa, bater palma, na sua rua, fazer aquele auê e depois ele vai sumir novamente. Não pense que aquela tapinha nas costas, aquele sorriso amigo, aquele abraço, ele é sincero ou real. Você tem que filtrar, só você vai saber, para não juntar todo mundo e achar que todos são iguais. A gente tem que separar o joio do trigo, isso é bíblico. Então cabe a você, não é possível que você não consiga discernir e entender que você está sendo usado ou que aquela pessoa está sendo sincera. Porque senão a gente poderia botar tudo no balaio e aí complica a situação. Existem os bons e existem realmente aqueles que estão sempre fazendo a mesma política velha de sempre, a mesma fórmula velha e que funciona, infelizmente, porque só você está caindo nela. Imagina você, seu vizinho, todo mundo caindo e a gente passando pelas mesmas situações sempre. Então confie em Deus, só você tem a decisão de votar na pessoa certa. Esse é o nosso Política e Prosa de hoje. Não tinha como falar diferente. Observem que em nenhum momento eu falei de partido algum, de esquerda, de direita, de centrão. A única coisa que você tem que priorizar é esse candidato, esse partido, ele está realmente alinhado com as práticas do bem. Por fim, desejo verdadeiramente um ótimo domingo, uma ótima escolha de seu candidato. E na próxima quinta-feira, fica ligadinho aqui com a gente no canal no YouTube. Estaremos com todo o nosso conteúdo de volta, muita gente bacana. Se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Nós queremos compartilhar muito mais ideias, muito mais informações com vocês. Compartilhem também o nosso canal. Participe conosco, deixando as suas dicas, as suas sugestões, são sempre muito bem-vindas. Então, bom domingo, até quinta, se Deus quiser.